Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast na nossa playlist de cultura. Hoje a gente vai falar sobre da estratégia ao palco, a arte de planejar eventos de impacto. Todo mundo gosta de ir num evento que é bem feito. Aqueles eventos que a gente chega, a gente se sente emocionado, impactado e vai embora falando assim, nossa, que coisa boa, que bom que eu vim aqui hoje. Né? É tão bom fazer isso, participar de um evento desse, mas não sabemos, às vezes, a quantidade de coisa que tem por trás. Desde lá da ideia inicial de fazer um evento, até planejar, produzir tudo isso, e para quando as pessoas, os artistas chegarem, tá tudo prontinho. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois especialistas disso, que eu vou apresentar para vocês depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos. Aproveita que está chegando aqui e te inscreve no nosso canal. Sou o jornalista Vanderlei Dutra, tu está no canal AT Play TV, o canal de streaming do grupo O Timoneiro de Comunicação. E eu recebo aqui a Suzana e o William da Dana Produções de Eventos. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Muito bem, agradeço estar aqui presente hoje no Canoa Podcast. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, né? Trazendo um pouco essa visão para o público externo que às vezes não vê, só vê do cenário para frente, né? Não o que ocorre nos bastidores dele. Então, estamos sempre bem, né? Que bom. Um dia de cada vez, sempre caminhando em frente, sempre bem. É isso que importa para nós. Deixa eu começar perguntando para vocês como é que começa essa história toda, porque a gente vê hoje a Dana, vocês à frente de grandes eventos, trabalhando com eventos enormes, eu mesmo já presenciei alguns, já trabalhamos juntos em alguns, e não sabe da caminhada, alguns sabem, alguns conhecem, né? Quanto tempo tem a Dana de caminhada, como é que isso tudo começou? Bom, a Dana hoje está com 25 anos de existência, né? Tudo começou quando eu estava fazendo a faculdade de publicidade, e aí eu fui fazer um estágio em 2 agências de publicidade em Porto Alegre, e eu me identifiquei com o atendimento ao cliente. Né? Naquela época a gente tinha que apresentar a campanha para o cliente, e essa campanha era motivo de festa. Nesse dia que a gente fosse apresentar a campanha, a gente tinha que fazer convites para os diretores, para os fornecedores, para os vendedores, para a equipe de vendas. E aí a gente fazia um breakfast, a gente colocava um violão, né, para aconchegar, apresentava a campanha. Durante a apresentação da campanha, a gente ouvia as pessoas que estavam presentes para fazer os ajustes, modificar o que era necessário modificar no produto. E isso foi me apaixonando por isso, né? E aí, com o passar do tempo, eu e mais uma colega e mais um colega, né, o filho do Gilmar Messias e a Carla Joner, que a gente estava junto na faculdade, vamos abrir uma empresa de produção de eventos. E aí a gente começou, e aí naquele período, para a gente poder conseguir trabalho, era por indicação, porque ainda a gente não estava no mercado, não era conhecido. E aí, após as indicações, eu fui parar no MTG, no Movimento Tradicionalista Gaúcho. Eu e o Frederico Messias, né? Estamos falando de ano 2000 ali. É isso, né? Iniciozinho dos anos 2000. Na época que a Semana Farroupilha em Porto Alegre era feita por lonas. Eu já estava acompanhando aquele evento da Semana Farroupilha feita por lonas. Foi um dos melhores aprendizados para nós. Eu acho que isso foi laboratório, né? Eu acho que a gente passou por um laboratório muito grande. Produzir evento com muita estrutura, não vou dizer que é fácil porque tem seus desafios, mas sem nenhuma estrutura é mais difícil, né? E como é que foi esse início de eventos tradicionalistas junto ao MTG? Lá foi um grande laboratório, né? Porque o movimento tradicionalista e os CTGs nunca têm dinheiro, eles nunca têm verbas, né? Então a gente conseguia fazer muito com muito pouco. E o mais importante, a gente sempre primava pela pessoa, pelo cidadão, né? As questões dos shows ali no acampamento Farroupilha, a gente às vezes não tinha verba para pagar a segurança. Quem fazia segurança era a equipe do MTG, era os sócios do MTG ali,
os patrões que iam nos ajudar para fazer a segurança, né? Mas uma das coisas que a gente primava era pela qualidade das apresentações, que eu digo que as melhores semanas Farroupilha foram aquelas feitas lá na terra batida, lá no chão, e pelo conforto da pessoa, né? A pessoa chegava lá no evento, ela conseguia bebida gelada, e aí a gente tinha bons fornecedores naquele período, como hoje ainda existem, né? E primava pela qualidade do evento. Então, assim, por mais que tu estava debaixo de um londão de circo, tu saía dali, né? Nossa, hoje eu tive no Baile dos Serranos, foi muito bom, a entrega era boa, sabe? A entrega era muito boa. Hoje o que acontece hoje? Hoje, muitas vezes, a entrega deixa a desejar, porque hoje, às vezes, a gente vai no evento pensando que tu vai encontrar isso. E aí as entregas com os modelos novos de tecnologia, né? E também a Semana Farroupilha, por exemplo, está muito mais dispersa, né? Todo mundo tem os seus pequenos eventos em vários quiosques, várias coisas, todo mundo disputando o público que está transitando, então tu acaba não tendo essa experiência tão imersiva, né? Eu sinto bastante falta daquele período. É um período que nós aprendemos muito e é um período, assim, que a gente é escolhido pela qualidade, pela credibilidade e pela entrega. E daí, como é que foi? Vamos continuar nessa caminhada da Dana aí. Como é que foi, então, teve esse período de MTG e quanto tempo durou esse período de MTG e o que veio depois? Lá no MTG, eu passei a dar assessoria técnica para os CTGs, que aí a gente começou a orientar os patrões a fazer concurso de prenda, concurso de peão, Semana Farroupilha, e os próprios bailes, né, para arrecadar recursos para eles. E eu comecei junto com o presidente do MTG e a primeira prenda do estado, nós viajamos o Rio Grande do Sul. Eu conheço todo o Rio Grande do Sul. Eu tenho amigos em todos os lugares no Rio Grande do Sul. Claro que agora os meus amigos já estão mais velhos, né? Porque a juventude, o pessoal novo, há um esquecimento, né? Há um afastamento grande. E foi muito bom naquele período. Mas aí o que acontece? Que é uma coisa que eu percebo, assim, pela experiência nossa. Há muita rotatividade. Como acontece hoje nas prefeituras, como acontece nas empresas. O marketing de 2 anos não é mais o marketing de hoje. O secretário de cultura de 2 anos não é mais o secretário de cultura de hoje ou o prefeito. Há muita rotatividade e pouca experiência. E também pouca memória, né? E daí, sem a memória, é difícil, porque na cultura a gente está falando de construção que vai se consolidando, né? É uma escada, né? Cada vez vai crescendo mais. Aí, nesse período todo, nesses nossos 25 anos, a gente ganhou clientes que ficaram muito tempo com nós, pela nossa credibilidade, pela nossa entrega e pela confiança que eles depositaram em nós. Nós temos clientes aí que vão pensar em eventos, ligam para a Dana. Né? Ou a gente realiza, ou a gente dá uma assessoria técnica. O William, por exemplo, é especializado na parte administrativa. Né? O William, por exemplo, nós não temos nenhuma prestação de contas que não foi aprovada, porque nós temos um especialista nessa área dentro da Dana, né? Isso mudou bastante nesses 25 anos, né? Vamos dizer assim, era um foco muito mais no evento ali e não tinha tanto esse foco para prestação de contas e tantas outras coisas antes e depois. O evento hoje ele tem uma vida de organização e de entrega que é maior do que antes, eu imagino, né? É isso? Porque o que ocorre, né? Com o Estado ou o Brasil agora com a transparência, né, das contas, nós precisamos hoje apresentar para o público leigo as contas. E dentro do portal da Receita Federal, as nossas contas estão lá para quem quiser acompanhá-las, né? E por isso
é uma pessoa que está fazendo o atendimento ao cliente, que a minha especialidade é o atendimento ao cliente, ela não pode cuidar das contas. Tem que ter essa divisão para poder ter foco e poder fazer bem E feito. para poder fazer bem feito. Da mesma forma que nós temos um assessor de imprensa maravilhoso dentro da empresa. Por quê? Porque quem faz o atendimento e quem cuida do administrativo não tem condições de falar com a imprensa, de cuidar dessa divulgação da empresa. E a empresa precisa, por exemplo, dar qualidade ao evento que está fazendo, divulgando, mostrando para o Estado, mostrando para o país que a gente está fazendo bem feito, né, como se diz, Uhum. e da forma que se deve fazer. Vocês Agora, devem ver muitas vezes, né? Devem ver muitas vezes, assim, por exemplo, tanto prefeituras como empresas, como entidades, tem aquela coisa assim do... Não, mas aqui no nosso grupo tem alguém que conhece uns artistas, sabe mexer com caixa de som, botar umas luzes lá, fazer uns eventos, vamos chamar a pessoa ali para fazer. E daí chega na hora, né? Pode acontecer de tudo, né? Ainda falta muito conhecimento das pessoas em entender o que precisa para um evento sair bem feito. Porque quem chega lá e participa do evento e tem experiência, às vezes é só isso, né? Aquela uma horinha que tu fica ali e parece que é uma coisa que, o pessoal se reuniu, tocou um violão, pá, pá, pá. Mas ainda acontece muito caso de pessoal que tem boas ideias e os eventos ou os projetos acabam sucumbindo por falta de uma ajuda profissional, né? Sim, e justamente quando tu falaste, as pessoas acabam tendo aquele entendimento que o evento é um dia, aquelas 4 horas, 6 horas que aconteceram. Mas, na verdade, a gente já vem numa caminhada muito anterior, voltada justamente para identificar, lá nas primeiras conversas, identificar a necessidade do cliente, né? Verificar qual é a demanda que está sendo traçada naquele momento, qual é a melhor estratégia, qual é os melhores meios. Se a gente vai apelar por uma lei de incentivo, né, vamos por esse caminho, que é a nossa especialidade hoje, através da lei de incentivo, ou a gente é um evento corporativo, tem toda uma característica que é utilizada e também tem todos os riscos que é impregnado a cada modelo que é estipulado de evento. Então, essa tratativa justamente passa por intermediar, verificar as indicações, respeitando os nossos clientes, muitas vezes qual que está vindo, mas em confrontando com a qualidade do evento. Muitas vezes acabam essas indicações prejudicando a continuidade do evento. Como produtores, a gente vai dizer que não é a melhor escolha, ou não, a gente consegue viabilizar um intermédio. Mas justamente o evento ele traz muitos desafios ao longo da sua construção. Então, desde o primeiro momento que a gente vai construindo o evento, a gente vai analisando esses riscos, né, e avaliando. Justamente é o propósito das produtoras de eventos, que é identificar com base naquele evento quais é os riscos inerentes, né, que a gente pode trazer para essa construção. Para a gente entregar para o nosso público algo aí também para eles entenderem melhor, né? Quais são os passos, assim, ou as etapas da construção de um evento de sucesso? A gente tem a pré-produção, que a gente vai conversar com o cliente, justamente estipula qual é o modelo de eventos que a gente vai construir. Ele vai ser um evento privado, um evento público, vai ser um evento de fins com fonte de renda por parte de ingressos, ou até mesmo lei de incentivo ou patrocínio direto de empresas. Depois a gente vai para a etapa de verificar os fornecedores que vão atender esse evento. Então, cada característica de evento vai impregnar uma rede de fornecedores. Então, hoje, a característica da Dana é de trabalhar com fornecedores já de bons tempos, né? Porque garante uma qualidade de entrega. Justamente evita de chegar lá no dia do evento e um fornecedor de som simplesmente sumir, não atrasar, não ir. E aí você tem toda uma entrega do evento, imagina fazer um evento sem som, né? Então, tem alguns pontos que são cruciais. A gente tem parceiros hoje em cada região, porque também tem essa diversidade. Nós temos um estado muito grande, e aí você mobilizar uma equipe de som com estrutura, com trabalhadores de Porto Alegre, digamos, lá para a Uruguaiana, é um custo muito grande. Acaba inviabilizando alguns certos eventos. Então, a gente tem que ter parceiros por regiões, para que justamente facilite para o teu cliente ter um evento também com custo-benefício, né? Então, tem todos esses desafios, que é a parte de pré-produção. A gente faz toda essa análise, verifica a estrutura, verifica o ambiente. Também tem muitas questões agora que atendem justamente pós-Boate Kiss, que tem esse cuidado. Então, Sim. e a gente percebe muito que, às vezes, as pessoas ainda acabam negligenciando esses riscos, né? Acham, não, você não precisa investir, não tem esse custo. Nós, como produtora, que temos uma responsabilidade legal sobre o que ocorre durante o evento, a gente vai bater, vai dizer que não tem que ser cumpridas as leis. Então, acaba, às vezes, alguns clientes optando por outros produtores porque acaba flexibilizando. E aí, se vem, às vezes, tendo algum custo, né, algum incidente nesse sentido, acaba prejudicando a todo mundo, principalmente a quem está lá participando do evento.
Então, hoje, graças a Deus, por essa nossa política, nós não tivemos nenhum incidente. Nós trabalhamos com eventos aí de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas num único dia, e às vezes aí com mais de 10, oscilando ao longo do período do evento, 10.000 pessoas, sem nenhum tipo de incidente, sem nenhuma questão, justamente por nós batermos tão forte nesse ponto, né? Então, essa é a parte prévia do evento. E depois, claro, vem a construção do evento ali em si, que é os fornecedores entregando para a gente cuidar da logística de entrega do evento. Tem o evento em si e depois o pós, que é justamente o que a gente comentou, que acabou mudando com as leis, que é a transparência, né? A gente tem que entregar também o que foi gasto, onde foi gasto para os nossos clientes e quando é um evento público para a população de uma forma geral. Perfeito. E quem faz o evento, né? Vamos imaginar, pode ser uma prefeitura, pode ser alguém que teve uma ideia, quero fazer um projeto e tal, e daí vai buscar captação, patrocínio, ou vai bancar, enfim, ou o corporativo, né? A pessoa que está fazendo o evento, quando ela se envolve diretamente, eu sei porque eu já fiz isso, e já vi muita gente fazer, né? Por menor que seja o evento, quando termina o evento, pensa assim, meu Deus, como eu trabalhei, só me incomodei e não consegui conversar com os meus convidados, não consegui conversar, não consegui fechar negócio, não consegui fazer nada, né? Porque aparece tanta dor de cabeça. E a pergunta é, como é que a gente faz para planejar o imprevisível? Como é que a gente faz para se prevenir para aquilo que não vai acontecer? Porque vocês que já são experientes, imagino que vocês tenham assim, os planos B, os planos C, já tem aquela coisa assim, ó, ali vai dar um problema, já corre lá, né? Como é que faz assim para ter, se preparar para tudo isso? Lá na Dana, por exemplo, eu e o William, a gente é uma parelha, né? A gente é um par, assim, que a gente pensa muito o evento. Os nossos eventos, eles começam um planejamento de 4 meses antes e às vezes até 1 ano antes, né? Nesse planejamento, quando o cliente nos contrata, a gente já deixa bem claro que só vamos realizar com dinheiro na conta. Porque o maior imprevisto que uma produtora pode ter é realizar um evento sem dinheiro na conta. Porque assim, a mão de obra, eles não esperam receber, eles estão ali disponível porque eles precisam receber. E é uma experiência que eu aprendi. Porque assim, há muitos anos que eu trabalhei, que nós trabalhamos em produção, a gente trabalhava com pessoas, né? Vai entrar. Faz para nós que está previsto um patrocínio de 150 mil. Estava previsto um patrocínio de 50 mil. Não, eu vou ter dinheiro, mas nós vamos fazer. Então, já vai contratando, vai fazendo aí, porque eu vou buscar o dinheiro. E a gente realizava o evento e quando percebia, não entrava. Porque esse país vive de promessa. E promessa só Jesus. Só Deus que realiza. Promessas não é dinheiro na conta, promessas não é evento realizado. É complicado, sabe? E aí... Sim, porque daí também quebra a confiança de vocês com os fornecedores, né? Com os parceiros, e né? com o público. E tem muitos riscos que são inerentes a questões de custos, né? Por exemplo, você tem um evento que você tem uma verba tranquila, né? Para você trabalhar, você consegue investir numa segurança, você consegue investir em brigadista, você consegue investir em bombeiro, você consegue investir nos equipamentos PPCI que agora são cruciais para um evento, extintor, iluminação, enfim, lonas que são retardante de enxamas. Então, tudo isso gera um custo, né? E se tu não tem essa verba para trabalhar, que a Suzana citou, acaba gerando esses riscos, né? Então, nós, com a experiência que a gente já temos ao longo desses anos, a gente consegue já na análise prévia do evento já identificar alguns riscos que, às vezes, as pessoas que não estão há mais de 25 anos no mercado não conseguem entender quais são esses riscos que estão ali. Né? Qual é o risco de tu tirar uma rampa de acesso, por exemplo, após o evento iniciar. Às vezes as pessoas colocam ali uma rampa de acesso para que o cadeirante tenha acesso ao evento. Mas aí depois que eles vão lá e tiram. Aí vai ter um incêndio, vai ter uma questão que precisa de uma saída de emergência. Aquela pessoa vai sair como lá de dentro? Né? Então, esse tipo de cuidados que ao longo do tempo a gente vem observando, vai aprendendo, principalmente vendo também alguns erros de outros meios, né, eventos que ocorrem, identificando e trazendo isso como uma política da empresa, faz com que a gente tenha uma redução dos riscos
para que o evento ocorra. Então, imagina um evento que ocorre, às vezes, que nem a Semana Farroupilha. Um evento que ocorre ao longo de, às vezes, de uma semana, às vezes de 10 dias de duração. Lá, por dia, acaba circulando, às vezes, 3.000, 4.000 pessoas por dia. Qual é o teu universo de possibilidades de risco que ocorre dentro do evento desse? Nossa, enorme. É absurda, né? E Feira do Livro, que a gente opera isso só que com crianças. Então, as crianças também têm a sua ingenuidade ali de atravessar a rua, enfim, tu tem que ter todo um cuidado ao longo do evento. Então, ao longo do tempo, essa experiência vai trazendo para nós esse cuidado, mas que ela é construída ao longo desses, que a Suzana falou, de 1 ano, 4 meses antes do evento, com base na experiência que a gente tem, né? Então, para que ocorra da forma mais tranquila possível, porque o universo de acontecimentos é infinito, né? Então, tu vai acontecer no evento, a experiência que a gente já viu de tudo. Né? Pessoas querendo pagar incêndio em registro de luz, né, em disjuntor, com água. Então, tudo isso a gente vai, aos poucos, vai aprendendo e vendo qual é os cuidados que a gente tem ao longo da construção do evento. Na hora que vocês estão conversando com potenciais clientes, a maioria entende que vai trazer toda essa carga de experiência junto? Ou ainda a gente vive aquela discussão onde os contratantes estão mais preocupados com a vírgula do preço do que toda essa carga de experiência e de entrega? Na verdade, o que eu escuto, tá? Eu vou te dar pela experiência que vem acontecendo com a gente nesses últimos 5 meses. Uhum. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março e abril são os meses que mais as prefeituras nos procuram para fazer projetos. Uhum. E este ano é um ano atípico que mudou muitos prefeitos. Então, entrou secretário, início de gestão, né? entrou secretários de cultura que não entendem nada de cultura. Estão ali porque foram indicados politicamente. Uhum. Então, eles estão aprendendo como o sistema funciona, estão procurando ajuda, que é ótimo, mas não acreditam no potencial da produtora. Uhum. Porque quando a produtora faz uma reunião e aborda os temas que o William falou, passa, eles acham, não, mas aqui não precisa, principalmente o interior. Não, mas aqui isso não acontece. Uhum. Aqui não tem cadeirante. Aqui não precisa intérprete de Libras. E aí eles começam com os nãos. Bom, quanto a senhora tem ou o senhor tem para fazer esse evento? Não temos nada, precisamos que a senhora me ajude. A senhora já fez um planejamento na sua região de quem pode aportar recursos para esse evento? A prefeitura vai nos ajudar? Não, eu não sei. Não sei. Aí tu diz, eu também não sei. Porque assim, ó, quando tu tá num cargo de tamanha responsabilidade, porque tu é responsável, às vezes, por 40.000 pessoas que moram naquele município, e tu quer fazer alguma coisa, no mínimo um planejamento tu já tem que ter, e no mínimo tu já tem que saber quem são as empresas que poderão te ajudar. Porque assim, ó, uma empresa que tá aqui em Porto Alegre, ou tá aqui na região de Porto Alegre, não vai patrocinar um evento lá em Soledade, lá em Arvorezinha, não vai. Porque o evento ele tem que ter um apelo publicitário e um apelo comercial pro patrocinador. E aí o pessoal olha nosso site, olha lá, nossa, a Suzana tem um monte de patrocinador. Sim, nós temos um monte de patrocinador. E as empresas querem patrocinar nossos eventos. As empresas até nos pedem, Suzana, eu preciso de um projeto assim, faz para nós? Porque o meu público, o meu cliente que frequenta e compra meu produto, gosta desse pessoal. Então existe assim, a gente vive um momento onde politicamente ficou bonito e dá voto dizer que não vai gastar R$1 em evento, né? Ficou aquela coisa assim, evento sem R$1 de dinheiro público e tal, Ao mesmo tempo, na campanha, fica falando em desenvolvimento humano, qualidade de vida, e a gente sabe o quanto a cultura faz parte importante do desenvolvimento humano e desenvolvimento na qualidade de vida das pessoas, né? De forma geral. Por exemplo, para a criança, né, na primeira idade, ali, ter acesso a eventos culturais, muda completamente o desenvolvimento dela e vai ser um outro adulto daquelas crianças que não têm acesso. E não vai ter como ter acesso de qualidade a uma cultura de qualidade se não tiver evento gratuito.
porque não tem como acessar. Ao mesmo tempo, algumas grandes empresas têm dinheiro e querem investir, mas não têm projetos bem estruturados, né? A gente estava vivendo um momento diferente, né? Meio de transição e complicado, né? Empresas querendo bons eventos, mas gestores seguidos por uma avalanche, um momento de opinião pública muito estranho, onde ficam dizendo que botar dinheiro em cultura não é o correto. Como lidar com isso, vocês que estão no meio aí? É um grande desafio trazer esse intermédio dentro da forma social, porque você tem uma crítica, às vezes, muito grande social sobre a questão de construção de eventos, onde é um dinheiro que, entre aspas, é desperdiçado. Só que muitas pessoas desconhecem que dentro do universo de eventos, a gente movimenta ali uma renda para muitas famílias dentro dessa construção. Então, a gente tem desde da pessoa que está montando a lona, desde o hold que carrega a caixa de som. Então, todo mundo ali é uma renda. E, principalmente, ao longo que a gente teve da pandemia, muitas pessoas que trabalham nos eventos tiveram suas famílias deslaceradas porque não tinham essa renda. Que, às vezes, as pessoas tem equipes de trabalho que viajam constantemente voltada para essa renda. Então, quando você diz que a cultura é algo desprezível, que não faz utilidade para a sociedade, desconhece que existe uma grande malha de pessoas que sobrevivem dessa fonte de renda. Além do que, a parte da cultura, ela traz também vida para a população. Então, a gente teve o caso, principalmente em Canoas, teve o período das enchentes, e logo depois a gente veio com a Semana Farroupilha. Então, às vezes as pessoas estavam nas suas casas ali tristes da situação como toda, das perdas, tanto materiais, às vezes até de um ente querido ali. E aí tem aquele momento de poder ir lá confraternizar, ver outros amigos, interagir, abraçar, ter um momento de parceria com as pessoas que ali acabam movimentando também a energia da sociedade. Então, que nem a gente teve aquele momento ali de pessoas que estavam tristes do que aconteceu em seguida e estavam lá abraçando um amigo que não via há um tempo, via meses, ou podendo reencontrar um amigo que talvez não tinha informação pós-enchente se estava bem ou não. Então, a gente teve vários relatos desse sentido. Então, a cultura, ela faz um movimento de integração e união. E outras áreas também necessitam dessa aproximação com a cultura, para que tenham essa oxigenação. Porque às vezes as pessoas estão ali presas na sua rotina, no seu trabalho, no dia a dia, não tem aquele momento de apreciar algo novo, de escutar um som, de ver uma arte, ver uma exposição de arte, ver uma dança, coisas que talvez não tenha nem conhecimento, não entenda, mas acha bonito, tem aquele entendimento. Então, quando a gente vai trabalhar com esse meio, a gente tenta mostrar um intermédio disso tudo. Então, a gente tem empresários que às vezes têm dinheiro, ou às vezes até mesmo não têm, porque a gente tem vendo um processo de recuperação grande no Estado para a questão de investimentos, principalmente das empresas que acabaram muitos tendo dificuldades das enchentes, ou até mesmo estavam se recuperando da pandemia. Sim. E a gente não teve uma recuperação 100% e veio as enchentes em cima. Então, a gente tem também um mercado escasso de patrocínio hoje no Estado. Hoje, a característica principal ela é um mercado escasso. Tem poucas empresas com valores realmente que venham a acrescentar no evento. A gente tem órgãos públicos que estão com essa política que não foi investido nenhum centavo da verba pública para a cultura, sendo que é algo que é uma necessidade social, né? Como a saúde, claro que não tem uma importância, né, tão urgente, mas se você não tem cultura, você não tem momentos de dança, você não tem música, você tem uma sociedade doente. Que é que as pessoas acabam ficando depressivas, as pessoas acabam ficando isoladas nas suas casas, enfim, acabam tendo uma questão, não interage com outras pessoas, não vê os amigos, não vê esse momento de união. Então, isso acaba também trazendo uma consequência para a sociedade. Então, você acaba classificando a cultura como algo somente ruim e esquece todos os benefícios, tudo que ela movimenta por trás. Perfeito. Então, o nosso papel justamente é trazer esse intermédio dentro desses universos e mostrar para o empresário que vale a pena investir na parte da cultura e também, a gente com as leis de incentivo, conseguir aportar uma parte do valor que ele daria de morto, digamos assim, né, para o Estado, 4% ele consegue reverter para a parte de cultura. E aí isso daí também gera para ele uma publicidade. Então, a gente vive nesse meio aí tentando trazer... Tempos de transição, eu diria. Isso. Né? E assim, hoje o artista, o músico, o contador de história, o pessoal que faz teatro, eles estão muito desvalorizados. É a classe mais pobre do mercado. Porque hoje você casar com um músico, ou casar com um contador de história, ou casar com o pessoal que faz teatro, é quase igualar uma professora que ganha 2 salários mínimos.
Então, assim, se a gente for fazer um balanço de como mudou o mercado cultural de 20 anos atrás para hoje, é muito grande a desvalorização da nossa cultura. E o que ocorre, assim, como é que nós, produtores, vamos formar novos artistas, novos escritores, novos contadores de histórias, se nós não abrimos espaço? O ano passado a gente realizou um circuito instrumental, onde a gente conseguiu mais de 100 inscrições e a gente teve selecionado 20 apresentações de artistas que estão fazendo faculdade, de artistas que estão estudando música, mas que não tem um mercado para eles. Não tem espaço, ninguém abre espaço para eles. É que no estado a gente quase não teve mais artistas novos, né? A gente teve os últimos artistas ali na área, principalmente da parte do tradicionalismo, e depois aqueles que a gente classifica hoje como os que mais conhecidos, depois a gente não teve mais nenhuma leva de artistas novos, né? Principalmente de dança também. A gente tem dificuldade hoje de encontrar artistas que estão construindo alguma carreira mesmo, justamente por não ter espaço. E o ano passado a gente teve alguns artistas, por exemplo, assim, a gente ajudou muito algumas famílias que perderam tudo. E aonde a gente mandou áudio de artistas, de músicos, levanta a cabeça, sabe? A vida é muito boa, vamos em frente. Aonde a classe artística, e a gente não divulgou isso porque isso é uma coisa pessoal do artista com a família. A gente não quis se promover em cima disso. Só que assim, os Serranos é um grupo que está em alta, mas é um grupo que conquistou o espaço durante alguns anos e é um grupo que está preocupado com a sociedade. Eles estão preocupados com quem está lá em casa trancado, olhando uma TV aberta que só tem notícia triste. E aí, essa questão que o William salientou, a parte cultural dentro de um município, dentro de um estado, traz qualidade de vida, deixa tu leve. Sabe, tu vai ali numa feira do livro e compra um livro e leva para casa e o teu filho vai olhar aquele livrinho, vai brincar com aquele livrinho, tu vai contar a historinha pro teu filho, porque a vida precisa ser leve. Por que a nossa vida tem que ser tão pesada? Por que tem que ser tão materialista, tão comercial? Porque a impressão que dá hoje que o Estado está focado só no materialismo. Tem que dar lucro, né? Ou não dá prejuízo. E como a gente falou, a cultura ela envolve vários fatores. A saúde mental de uma sociedade, você envolve a questão da segurança, porque tu tendo as crianças que têm acesso à cultura, à dança, à música, tem menos chances de elas ir por um caminho de drogas, enfim, de violência. Ajuda na não evasão escolar, por exemplo, que é altíssima no Rio Grande do Sul. Isso, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande também com as crianças de conseguir ter atenção nas escolas, porque com acesso aos smartphones, aos vídeos coloridos, prestar atenção na aula é muito ruim, então ele não tem uma aproximação dos livros, que é uma cultura, então tudo isso acaba tendo vários fatores, impactos na sociedade, que daí as pessoas culpam a terceirizada, culpam a política como algo que é crucial, mas é porque principalmente primeiro ponto, falta cultura. Então, a gente não tendo cultura hoje socialmente, tem todos esses outros pontos sociais que estão tendo problemas. Né? Isso é uma pena, né, a gente olhar no Rio Grande do Sul, porque a gente sempre se vangloriou porque tinha uma cultura robusta, né, que a gente era educado, cultural e tal, frente a outros estados que, de repente, tinham um desenvolvimento econômico mais forte, né. Só que a gente parou de olhar muito para isso, assim, e parece que a gente empobreceu, né. Vanderlei, eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes, cultura não é entretenimento. Vocês podem estar nos ouvindo agora e pensar que, mas tem show do fulano, tem show do fulano, tem show na arena, tem show no Beira-Rio dos Irmãos. Isso não é cultura. Cultura é aquele evento que tu faz no teu local de raiz, aonde tu vai envolver as pessoas da comunidade escolar, da comunidade social, os clubes, as ONGs para participar. Entretenimento, você tem que pagar ingresso. Porque eu escuto muito as pessoas dizerem para mim, Suzana, mas nós estamos fazendo aqui a Expo Bento, que vai ter aquele evento maravilhoso. Tá, mas e para entrar na Expo Bento, para te assistir um Gustavo Lima, tu vai pagar quanto? Quanto para estacionar, quanto de ingresso e quanto para se alimentar?
Eu não sou contra os eventos de entretenimento, Uhum. mas muitas pessoas colocam a cultura que nós fazemos junto com o entretenimento. E isso não é válido, né, William? Não, e tem a cultura, justamente os nossos projetos visam trazer agregar algum conhecimento para a sociedade. Então, antes de a gente fazer o evento, que a gente tem a Semana Farroupilha, Uhum. a gente tem palestras que ocorrem explicando o que é a dança para as crianças, principalmente as crianças da escola pública, que às vezes têm dificuldade maior de ter acesso a essas questões. Você vai lá, explica, leva um professor para mostrar algumas dicas. A gente vai ter agora um evento em Garibaldi, que é justamente antes do evento que vai ocorrer, vai palestrantes consagrados no estado de dança tradicionalista, ou até mesmo outros tipos de dança, vão até as escolas explicar o que é dança, E de trazer música também. de música também, principalmente a parte instrumental, e levar um conhecimento, né? Uhum. Porque justamente bem que a Suzana falou, entretenimento é algo que tu vai lá, escutou a música e saiu sem ter nada a agregar. E a cultura justamente não, ela promove uma movimentação da sociedade. Tu vai ter grupos de danças dentro de comunidades mais carentes que vão ter hip hop, vão ter danças de street, que as pessoas vão estar lá ao longo de semanas, meses, né, ocupando elas, trazendo algum bem para elas nesse sentido. Tu vai ter artistas dentro de escolas também públicas fazendo música instrumental para ocupar o seu tempo ali, ter esse distanciamento de outros meios sociais ali que são meio, digamos assim, não corretos, né? Então, a cultura é isso. Não é você simplesmente ir num show, ocupar ali o camarote, ter a sua bebida liberada, sua comida liberada. Então, são dois universos, um não confronta com o outro, mas é importante que a Suzana trouxe que há essa divisão e as pessoas acabam confundindo ela sendo com uma mesma. Legal, bacana. Trazendo assim, por exemplo, vocês falaram da minha experiência de ter visto, né, lá na Semana Farroupilha, que tu citaste antes, né, foi muito legal ver, teve muita gente que entrou em catarse lá, né, mesmo assim, tava emocionalmente muito envolvido, os músicos estavam todos muito tocados também, direcionando essa energia naquele momento, foi terapêutico para muita gente. E o circuito instrumental, por exemplo, tinha artistas que nunca iam estar num palco daquele tamanho, né? Se não tivesse essa preocupação que vocês tiveram em propiciar. Então, muito legal. Eu vi isso também, por exemplo, quando a Orquestra da FAB teve, mês passado, aqui na frente na praça, e fez um show muito legal, falando sobre tudo isso, e as pessoas iam passando ali no seu dia a dia, olhando aquilo e se impactando, e um monte de gente chorando no meio da praça ali. São coisas que não acontecem se tu, né, vamos lá, vamos se organizar, compra o ingresso, reúne não sei o que, vai até a arena, 2 horas para estacionar, aí faz não sei o que, entra lá, uma multidão, compra aqui, compra ali. Tu tá tão preocupado com tantas outras coisas que é diferente quando tu vai num evento de cultura, assim, que tá integrado com a cidade, né? Mas eu queria perguntar pra gente encaminhar o final desse episódio, que tá muito bom, acho que nós vamos ter que fazer outros, tá? Vamos ter que fazer outros. Como é que, por exemplo, a gente falou de eventos culturais grandes, assim, de poder público e tal, mas se eu sou empresário, quero fazer um evento corporativo e agregar cultura, fazer um evento bacana, como era lá na época das agências de publicidade, receber bem os meus clientes, os meus parceiros, os meus colaboradores. Tem também como fazer eventos desse tipo, misturando tudo isso, agregando cultura, artístico, mas também fazer evento corporativo ou setorial? Eu acredito que a gente agora está dando uma guinada no mercado. Porque as empresas, as grandes empresas como o Randon, Vinícola Aurora, que tem Tramontina, empresas que têm muitos funcionários, eles estão começando a olhar para os seus funcionários de forma diferente. Uhum. E aí, como eles têm muito imposto de renda, hoje eles estão buscando algumas produtoras que consigam fazer alguns projetos aonde consiga atender a família dos funcionários. Mudando daquele evento de fim de ano, de Natal, que dá um monte de brinquedo, para de repente um evento mais construído. Exatamente. E aí hoje, por exemplo, assim, ó, a gente está falando muito do meio ambiente, da reciclagem de lixo, né? A gente está falando muito de saúde, vida saudável. Então, assim, ó, tem algumas empresas que estão pensando, eu tenho
150 mil de imposto de renda que eu posso fazer um projeto. Eu vou chamar uma produtora que vai planejar um evento onde eu vou dar qualidade de vida para a família do meu funcionário. E nós fazemos isso. E não só os funcionários, né? Porque como a gente faz um evento, tem empresas entrada parceiras franca, né? com entrada franca, então eles movimentam tanto os funcionários, as famílias dos funcionários e também a sociedade local. E os Porque fornecedores. e os fornecedores, porque justamente tem muitas empresas têm a questão da responsabilidade social, né? O que elas impactam, qual é a impressão da marca que ela vai deixar naquela região. Então as empresas também estão aproveitando esses eventos e também classificando esse outro item que também está em muito debate, que é a responsabilidade social das empresas. Perfeito. Então elas fazem um evento com foco para seus funcionários e família deles, mas também como um evento é público e aberto, ele também impacta a sociedade local. Então tu tem a tua marca ajudando não só teu público interno, mas também essa visão para a sociedade, que hoje está em grande pauta nesse sentido, né? É uma necessidade, né? Eu diria que, por exemplo, aquelas grandes empresas que querem investimento externo, eles já vêm carimbado, né? Seja lá com a sigla ESG, seja ou de sustentabilidade. Se a empresa não estiver preocupada com o entorno, com a cadeia de produção, com a sociedade na qual ela está inserida, ela não vai conseguir esse investimento. Isso. E investimento com taxas, inclusive, mais baixas. E tem também agora no final de maio, entra em vigência uma lei federal, a NR1, que estão chamando, que é toda empresa vai ter que comprovar iniciativas de trabalho pelo bem-estar e saúde mental dos seus funcionários. E isso também entra junto, né? Então, também é uma forma da empresa melhorar a saúde mental dos seus funcionários e comprovar, inclusive, lá para a fiscalização trabalhista, dizendo, não, olha aqui, ó, né, a gente está trabalhando por tudo isso. Mas a gente vai ter que fazer isso num outro episódio, a gente vai ter que falar mais sobre isso, porque a gente já estourou nosso tempo hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês para contar um pouquinho sobre a história da Dana, entregar um monte de dica aqui sobre fazer evento no Rio Grande do Sul, nesse cenário de hoje, e convidar vocês para a gente voltar para uma próxima, certo? Suzana, William, obrigado. Obrigada a todo mundo que está nos atendendo. E o nosso site está aí, www.danaproduções.com, entram lá, fazem observações, se acharem necessário, nos chamem, estamos disponíveis para reuniões, para conversar, e tanto pode ser empresas privadas, como ONGs, toda a sociedade a gente está disponível. Agradecer também a presença, de estar aqui presente, né, no podcast hoje, agradecer quem está nos assistindo e também pelo espaço a gente poder conversar sobre cultura, né, que cada vez mais é restrito nesse sentido. Então a gente fica aqui de portas abertas para poder auxiliar nessa conversa. Nos próximos episódios a gente desmistificar um pouco esse meio que às vezes fica muito socialmente criticado e não tem uma visão como deveria. Perfeito, obrigado. Tá passando pela primeira vez, te inscreve no nosso canal e assiste aí toda a playlist do Canoas Podcast Cultura. Certo? Até a próxima, tchau!